Vamos orar, nós vamos conversar com Deus, pedir para Deus nos abençoar nessa manhã de domingo, tá bom? Hoje, dia 19 de abril, nós vamos conversar com o nosso Deus. Pai, agradecemos ao Senhor por esta manhã, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido durante essa semana. E hoje é o primeiro dia da semana, então pedimos ao Senhor que essa semana seja abençoada. Continue cuidando de nós, como o Senhor sempre tem feito. Te agradecemos, te louvamos pela Tua palavra e rogamos ao Senhor, fale conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, amados, hoje de manhã eu gostaria de fazer uma breve meditação com os irmãos, com todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo. Então, já de antemão, desejo um bom dia a todos, que Deus abençoe imensamente sua vida. E nós vamos fazer uma meditação no Salmo 77. Salmo 77. Falar a respeito de preocupações. Esse é um assunto interessante porque ele enquadra qualquer pessoa. Todos nós, vez ou outra, ficamos preocupados com alguma situação, algo que de repente está para acontecer, algo que poderia acontecer, e nós nos encontramos preocupados. E aí fica a pergunta, você, nesse momento, está preocupado com o quê? Qual é a sua preocupação? De repente, a sua preocupação é o desemprego, talvez a sua preocupação seja a questão de saúde, talvez você esteja preocupado com medo de ter algum problema de saúde, talvez a sua preocupação é com a família, talvez o seu filho ou a sua filha, você tem preocupação com o que pode acontecer com ele, seu marido ou sua esposa, não sei, todos nós temos preocupações vez ou outra e tem certas atitudes, meu amado, que nos ajuda nesses momentos de preocupação. Então a preocupação é algo que é bem real na nossa vida. E quando nós lemos o livro dos Salmos, é muito interessante porque ele parece ali que o livro dos Salmos, parece que os salmistas eles demonstram especificamente os sentimentos, aquilo que estava no seu coração naquele momento em que eles escreveram. E hoje de manhã nós vamos estar vendo aqui a respeito do Salmo 77, que é o Salmo de Asaf. Asaf nos ajuda aqui, ele mostra o que havia no seu coração e ele mostra que as aflições, as preocupações que nós temos nessa vida, se nós não tomarmos cuidado, ela nos afasta dos pensamentos de Deus. Então aqui o Salmo 77, vou ler aqui, não é um salmo grande, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Incentivo você, pegue a sua Bíblia, aproveite esse momento de meditação, faça anotações, grife versículos, tá? Para que você possa sempre estar lembrando disso. Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não consigo falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. Isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz as maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José.
As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. O final do Salmo 77, o salmista aqui ele exalta as obras do Senhor, a forma com que Deus libertou o seu povo, guiou o seu povo, né? Então o salmista ele começa a exaltar isso. Mas irmãos, nós temos aqui uma receita preciosa para a nossa vida, quando nós estivermos preocupados com alguma coisa. E eu creio que, principalmente nos últimos dias, nós temos muitas pessoas, muitos crentes em Cristo, que vivem preocupados, que vivem com preocupação por algo que pode ser que aconteça, que é o famoso sofrer antecipadamente. Há alguns princípios preciosos com relação a isso. Temos vários versículos na palavra de Deus que nos ajudam nesse sentido. Por exemplo, o Salmo 34, ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque nós temos temores, temos medos, temos preocupações na nossa vida diária, né? E ele diz no versículo 6 do Salmo 34, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então nós temos que entender que Deus nos ajuda nas preocupações, mas poucas pessoas experimentam isso. Preferem ficar nas preocupações, preferem ficar preocupados com alguma coisa. E muitas vezes essas coisas são coisas que nem aconteceram ainda. Então são causas das nossas preocupações. Quantos de nós aqui nós não gostaríamos de ter um coração tranquilo, um coração se apegado com Deus? Eu não estou falando que nós devemos viver sem preocupações. Preocupações fazem parte da nossa vida. Então a questão não é simplesmente o ter preocupações, mas a questão é o que nós vamos fazer quando elas chegarem, quando elas chegam. Então esse salmo ele é precioso, ele é muito precioso. Esse salmo aqui, ele chegou na minha vida num momento muito importante. Quem nos conhece, né, eu sou pastor da Igreja Batista da Graça, aqui em Uberaba, nesse momento. E eu sou casado com a Bruna, e no nosso primeiro ministério, que foi na cidade de Araras, o nosso primeiro ministério numa Igreja Batista ali, nós tivemos o nosso primeiro filho. Nós somos pais de 3 filhos. Nós temos o Kevin, né, de 11 anos, nós temos a Karen, que tem 6 anos, e nós temos o Cauã, o pequenininho, que tem 5 meses. Mas o nosso primogênito lá na cidade de Araras, quando ele nasceu, antes dele nascer, foi constatado nos ultrassons um problema que ele havia no intestino. Então ele passou toda a gestação com o intestino do lado de fora da barriga. A barriguinha fechou e o intestino não entrou. Então, com aquilo, nós já fizemos todo o andamento, né? Já fizemos uma consulta com o pediatra, o cirurgião pediatra, e o cirurgião disse, né, que assim que ele nascesse, iria fazer a cirurgia, colocar o intestino para dentro e pronto, né? E aí esperar aquele processo. Mas então ele nasceu, foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia, e aí foi para a UTI neonatal. Na UTI neonatal, isso foi no dia 6 de novembro de 2008. Então, na UTI neonatal, 13 dias depois, numa das visitas foi constatado, né, que a médica falou para nós que ele estava com infecção hospitalar generalizada, isso com 13 dias de vida. Né? E, além disso, ele estava com uma anemia muito forte. Então, naquele dia, eles iriam fazer um procedimento nele, uma transfusão de sangue. Era uma quarta-feira, eu estava me preparando para ir cultuar a Deus. E aí então o telefone toca. E aí disseram, olha, Leandro, você pode vir aqui no hospital? O Kevin deu um trabalho aqui, nós precisamos conversar.
Chegamos no hospital e eles nos informaram que no final da transfusão de sangue aconteceu uma parada cardiorrespiratória nele. Então, quando nos informaram isso, aí eles nos prepararam, né, para podermos entrar e vê-lo. Quando chegamos lá, olhamos o nosso pequenininho com 13 dias de vida, isso foi no dia 19. Nós vimos o nosso pequenininho dentro da incubadora, com vários eletrodos no peito, uma tela enorme monitorando os batimentos. Ele havia dado uma parada cardiorrespiratória, 40 minutos com o coração parado. Uma criança de 13 dias, 40 minutos com o coração sem bater. Depois de 40 minutos, quando eles estavam prestes a desistir, a parar, conforme o procedimento, né, o protocolo, ele voltou, mas voltou com arritmia e convulsões. Então aquilo já havia lesionado o cérebro. Então nós chegamos lá, vimos o nosso pequenininho de 13 dias dando convulsões, se contorcendo, e aí naquela noite nós não poderíamos ficar lá, voltamos para casa, conversamos com Deus, entregamos nas mãos do Senhor, falamos: Senhor, Ele é Teu, o Senhor nos deu, então faça a Tua vontade na vida dele. Só pedimos que o Senhor nos console. E naquele momento eu assentei na minha escrivaninha. Nós não temos a mínima vontade de ler a Bíblia em momentos assim, não é verdade? Já aconteceu alguma catástrofe, alguma calamidade na sua vida? A coisa que nós não desejamos é orar e nem ler a palavra de Deus, mas é o momento em que nós mais precisamos, nos momentos de preocupações. Eu estava muito preocupado, extremamente preocupado naquela noite. Então, assentei na minha escrivaninha, comecei a mexer na Bíblia, sem saber exatamente o que ler. Deus me direcionou para o Salmo 77. Deus me direcionou. E aí então eu comecei a ler o Salmo 77, quando eu li o primeiro versículo, aquilo chamou a minha atenção, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e eu fui lendo todo o Salmo e Deus me deu um consolo naquela noite. Deus me ajudou naquela noite. Passei a noite toda acordado, meditando no Senhor, a cada 2, 3 horas ligando no hospital para saber como estavam indo as coisas. Mas então com aquele descanso em Deus, porque Deus havia me consolado. Então é isso, irmãos, muitas vezes nós não experimentamos o consolo da parte do Senhor porque nós não buscamos. Porque nós não buscamos. E algumas coisas que nós aprendemos nesse salmo é que ele disse que clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele se inclinou para mim. Deus está desejoso de ouvir os seus filhos orando. Deus tem esse desejo de ouvir os seus filhos, de escutar as orações do seu povo. Deus quer escutar as nossas orações, Ele tem prazer. Cada vez que você eleva o seu pensamento ao Senhor e coloca a sua voz diante dEle, Deus, Ele se compraz, Ele tem prazer em nos ouvir e nos atender conforme a vontade dEle, não na nossa, mas conforme a vontade dEle. Ele tem esse prazer. Ele diz no versículo 2 que no dia da angústia Ele buscou ao Senhor. Então isso é importante. Eu sei que isso soa como simplesmente uma frase sem efeito. Porque nós ouvimos muito e falamos muito. Precisamos orar. Precisamos orar. Precisamos falar com Deus. Precisamos buscar a Deus. Nós ouvimos muito isso. Então acaba que quando nós falamos a respeito de oração, muitos cristãos se fecham e já pensam assim: puxa, mas isso eu já sei. Não, isso eu já entendo. Mas, amados, não entenda isso como uma frase sem efeito, como algo, um clichê, mas entenda como uma realidade na nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos. Então esse recurso maravilhoso Deus disponibilizou para nós mantermos uma íntima comunhão com Ele. É como uma criança, não é prazeroso para nós como pais, quando uma criança chega para nós, quando o nosso filho chega para nós e diz assim: papai, eu estou com medo, o senhor pode me ajudar? É gostoso isso, porque nós sentimos aquela confiança do nosso filho. A minha filha de vez em quando chega para mim gritando: papai, tem um bicho no teto. Tem um bicho no teto, e aí eu chego lá e parece que é um dinossauro. Parece que, do jeito que ela fala, parece que é um dinossauro. Mas aí ela fala assim: olha papai, eu não sei o que é, eu acho que é um escorpião. Aí a gente já fica meio, puxa, deixa eu correr para ver se realmente é um escorpião. Quando eu chego lá, é uma borboletinha pequenininha, que está voando ali ao redor da lâmpada.
Ou seja, perigos para os nossos filhos, às vezes a menor coisa parece um perigo tremendo. E assim é com a gente também. Nós nos alarmamos por coisas pequenas e coisas grandes, claro. Mas o que nós temos que entender é que nós temos um Pai que nos acolhe nesses momentos. Então, quando a angústia chegar no seu coração, chega para Deus, converse com Deus. Irmãos, eu falo isso por experiência própria, é a melhor coisa do mundo quando o Senhor tira a preocupação excessiva do nosso coração. Nós abraçamos uma paz que para nós não sabemos, é inexplicável, mas por quê? Buscamos ao Senhor, Jeremias 33:3 diz assim, Deus disse para o povo de Israel, e se aplica perfeitamente a nós, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Clama a mim, e responder-te-ei. Então isso é extremamente importante. Naquela noite, naquela calamidade na minha vida, com o nosso filho, aquelas imagens na nossa cabeça, de vendo ele ali naquela incubadora, oramos ao Senhor e Deus deu conforto, Deus deu paz ao coração. Então essa paz nós não conseguimos explicar, né? O Senhor, Ele ajuda. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, logo depois aqui nós vemos o estado do salmista. Nós vemos aqui, ele estava chorando, diz no versículo 4, sustentaste os meus olhos acordados, perdeu o sono. Quantas vezes nós perdemos o sono por causa de preocupações? Ele diz, estou tão perturbado que não consigo falar. A perturbação havia tomado conta dele. Então aí nós aprendemos, quando nós vemos aqui o estado, a angústia, a preocupação do salmista, nós vemos aqui uma outra coisa que nós não devemos nos esquecer, quando chegam momentos assim, momentos de preocupação. Então, orar, não devemos nos esquecer, nós devemos lembrar de conversar com Deus. Uma segunda coisa que nós não devemos nos esquecer da misericórdia do Senhor. Da misericórdia do Senhor. O salmista ele começou a fazer algumas perguntas retóricas aqui que são interessantes para nós. Versículo 7 ele diz, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Nós sabemos que a resposta é não. Versículo 8, cessou para sempre a sua benignidade? Ou seja, acabou a benignidade do Senhor? E a resposta nós sabemos que é não. Acabou-se já a promessa de geração em geração? As promessas de Deus acabaram? Nós sabemos que a resposta é não. Versículo 9 ele diz, esqueceu-se Deus de ter misericórdia? De forma nenhuma. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Então essas são perguntas das quais o salmista já sabia a resposta, e nós sabemos também. Tanto é que no versículo 6, ele diz ali, de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. E aí, o que o espírito dele meditou, pensou a respeito disso, são essas perguntas que ele fez nos versículos 7 a 9. Ele começou a meditar a respeito disso. E aí ele começou a fazer essas perguntas das quais ele já sabia a resposta. A misericórdia do Senhor não tem fim. Não tem fim. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, Deus é amor. Deus é amor. Nós encontramos tantos versículos, meu amado, a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus, das misericórdias do Senhor. O profeta Jeremias, é muito interessante, muito gostoso entender a história do profeta Jeremias. Quando a cidade de Jerusalém foi invadida, Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu a cidade, levou boa parte do povo para o cativeiro, sobraram alguns poucos ali em miséria, e aí o profeta Jeremias ficou. E aí ele começou a pensar naquilo que havia acontecido. Então ele começou a lamentar sobre a cidade, e ele escreveu Lamentações de Jeremias. E em Lamentações, apesar de todo aquele contexto terrível que havia acontecido, ele medita no Senhor e ele diz, nos versículos 22 e 23 de Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Num contexto tão conturbado,
cidade destruída, a maioria do seu povo levado a cativeiro, ele ficou ali com alguns que ficaram em extrema miséria, e ele começar a meditar nas misericórdias do Senhor, certamente aquilo trouxe alento ao seu coração. E aí ele continuou o seu ministério como profeta de Deus. Irmãos, nós precisamos continuar o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, porque as preocupações nos tiram dele, preocupações excessivas. Quando nós nos preocupamos excessivamente com alguma coisa, nós ficamos meditando naquilo, e aquilo atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Aquilo atrapalha aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então nós precisamos lembrar da misericórdia do Senhor, que não tem fim. Deus sempre tem misericórdia. Então isso é importante. O salmista lembrou-se disso. E aí algo interessante acontece aqui. Quando ele começa a meditar a respeito disso, faz essas perguntas. Será que as misericórdias do Senhor acabaram? Será que a promessa do Senhor ainda não está em vigor? Será que Deus não há de cumprir aquilo que ele havia falado, aquilo que ele havia prometido? Então, quando ele começa a meditar sobre isso, ele chega a uma conclusão importante. No versículo 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. Isso é enfermidade minha. Toda essa dúvida, esse questionamento a respeito das obras do Senhor, das misericórdias do Senhor, toda essa preocupação, porque quando nós nos preocupamos excessivamente, nós deixamos de pensar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, porque nós focalizamos naquilo que pode ser que aconteça, naquela dificuldade que nós estamos passando. E aí nós nos esquecemos de Deus. Sim, nós nos esquecemos de Deus. E aí o salmista, quando ele pensou a respeito de tudo isso, ele disse, o problema não é Deus, essa enfermidade é minha. O problema é o meu coração. O meu coração tirou os olhos do Senhor. E aí ele nos dá aqui uma terceira orientação, coisa que nós não devemos nos esquecer nesses momentos. Lembre-se das obras do Senhor. Então lembre-se da oração. Lembre-se da misericórdia do Senhor e lembre-se das obras do Senhor. E foi isso que ele começou a fazer. Em momentos de crise, momentos de preocupação, ele começou a lembrar das obras de Deus, daquilo que Deus já havia feito na sua vida. Versículo 11, ele diz, eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas obras, das tuas maravilhas da antiguidade. Então ele começou a meditar nas obras de Deus, e são coisas que nós devemos fazer. Meditar nas obras de Deus. Irmãos, a obra do Senhor, ela não termina com a nossa salvação. Ela perdura por toda a nossa vida, nesse mundo. E aí no futuro, no mundo vindouro, nós vamos gozar da presença de Deus eternamente, juntamente com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui, precisamos lembrar o que Deus já tem feito na sua vida. Para e medita. Você já passou fome? Você já passou sede? Você já esteve em extrema pobreza? Eu digo extrema pobreza. Amados, Deus sempre tem cuidado de nós. Deus sempre tem cuidado de nós. Davi, ele meditou sobre isso e Davi disse, olha, eu fui novo e agora sou velho. E eu nunca vi o justo padecer fome. Davi disse. O salmista Asaf aqui, ele diz no versículo 12, meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. Falarei dos teus feitos. Amados, é difícil louvar a Deus em momentos de preocupação. É difícil, não é fácil. Mas é algo que nós temos que fazer, isso nos ajuda. Isso nos ajuda. Né? Antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, Moisés ele faz uma oração ali e ele diz o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 24. Que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Ele faz uma pergunta, que Deus há nos céus e na terra? Então você acredita na obra de Deus, nas obras do Senhor? Você acredita em milagres? Sabe o que é um milagre? O milagre é quando Deus faz alguma coisa que você está impossibilitado de fazer. Isso é milagre.
Por muitas vezes na nossa vida, entendemos milagres como algo extremamente fora do comum, no sentido assim de que alguém é curado de um câncer, ou alguém, não sei, algo extremamente fora do comum. Mas, irmãos, as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida são milagres de Deus. Coisas que nós não temos controle, Deus opera e Ele entra com o controle dEle. Ele faz milagres. Então nós devemos esperar milagres, maravilhas do Senhor, confiando nele. Deus já fez milagres. A sua salvação é um milagre. A sua salvação é um milagre. Você conseguiria ir ao céu com as suas próprias forças? Você conseguiria ir ao céu através das suas obras? Não. Mas então Deus entrou com os recursos dele. Deus fez um milagre na nossa vida. E não para por aí. O mesmo Deus que fez esse milagre da salvação é o Deus que faz milagres durante toda a nossa vida. Infelizmente, por causa de muitas denominações, acaba que essa palavra milagre ela acaba perdendo sentido no meio das nossas igrejas, principalmente das igrejas batistas. Mas Deus é um Deus de maravilhas e Ele opera milagres. Então nós temos que lembrar das obras do Senhor, as obras que Deus já fez na nossa vida, no passado. E o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje. O mesmo Deus que fez aquelas obras no passado é o Deus que faz as obras hoje. O mesmo Deus que cuidou da sua vida, da minha vida, em todos esses anos passados, é o mesmo Deus que está cuidando da nossa vida hoje. É o mesmo Deus. Então lembre-se das obras do Senhor. Uma quarta coisa que nós aprendemos aqui, que nós não devemos nos esquecer também, é que santo é o Senhor. No versículo 13 ele diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho está no santuário. Santuário é uma palavra derivada de santo. Outras versões da Bíblia dizem que o caminho de Deus é de santidade. Outras dizem que os caminhos de Deus são santos. O sentido é esse. Deus é santo, os seus caminhos são santos. Tudo o que Ele faz não está exonerado de santidade. Isso é muito importante porque isso afirma que tudo o que Deus faz, todas as suas obras, tudo o que Ele permite em nossas vidas, todas as circunstâncias, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite, Deus é santo. Às vezes acontecem calamidades na nossa vida, talvez de repente, no momento de extrema necessidade, você perde o emprego. E aí a tendência que nós temos de pensar puxa, mas por que Deus permitiu algo assim? Por que Deus fez isso? E aí nós começamos a duvidar da santidade de Deus nas suas obras. Nós começamos a duvidar da integridade de Deus nas suas obras. E aí o pensamento que tende à nossa mente é aquele pensamento assim: puxa vida, mas eu sirvo a Deus, eu tenho sido tão fiel nos meus compromissos com Deus, nas minhas orações, na minha leitura, eu tenho servido a Deus por tanto tempo e o Senhor ainda permite coisas assim na nossa vida. Irmãos, na noite em que nos aconteceu aquela calamidade com o nosso pequenininho, eu senti uma tentação de pensar dessa forma: Senhor, eu estou aqui nessa cidade, te servindo. O nosso filho foi uma promessa do Senhor, era algo que nós desejávamos, e ainda assim o Senhor vai permitir que isso aconteça? Fui extremamente tentado a pensar dessa forma. Mas irmãos, esse pensamento está errado. Tem um versículo muito interessante no Salmo 145, versículo 17, que nós podemos firmar os nossos pensamentos, que diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as tuas obras. Justo e santo em todos os seus caminhos e obras. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é santo em todas as suas obras. Podemos não entender o que estamos passando, podemos não entender a situação, podemos não ver o livramento no futuro, né? Um livramento para o futuro, mas Deus é Deus. Ele se encontra no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no trono. No trono. Então, nós ouvimos pessoas dizerem, puxa, mas onde está Deus quando aconteceu isso na sua vida? Pessoas poderiam dizer isso de mim: onde estava Deus quando isso aconteceu com o seu filho? E a melhor resposta é essa:
Deus está onde Ele sempre esteve, no trono, cuidando de tudo, né? Mesmo que nós não entendemos. Então o caminho de Deus está no santuário. E para finalizar aqui a nossa meditação, uma quinta coisa que nós aprendemos é que não se esqueça, nos momentos de preocupações, Deus é grande. Grande é o Deus que nós servimos. Ele diz no versículo 13 e 14, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. E aí ele começa a descrever aqui como com um braço forte ele remiu o povo de Israel. Quão tremendo é esse Deus. O nosso Deus é grande. Temos aquela frase clichê, né, que sempre ouvimos. Não conte aos seus problemas, não conte a Deus o tamanho dos seus problemas. Conte aos seus problemas o tamanho do seu Deus. É uma frase até mais ou menos assim, não sei se eu disse corretamente, mas é uma frase bonita, com um efeito chamativo, mas poucas pessoas experimentam isso. E realmente, o nosso Deus é grande. Nós precisamos lembrar de a quem nós servimos. Um Deus que tem propósitos em todas as coisas, todos os acontecimentos. Um Deus que é soberano, onisciente, onipotente. Em Mateus capítulo 6, ele nos diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Todos contados. Em Isaías 40, algo interessante, ele diz ali, caso você queira ler depois, nós não temos tempo, mas em Isaías 40, diz que Deus não precisa se aconselhar com ninguém. Diz que quando ele olha para as nações lá de cima, ele as enxerga como uma gota num balde. Diz que todas as nações são como menos do que nada diante dele. Diz também que ele está assentado no globo terrestre, que os moradores da terra são como gafanhotos diante de Deus. Aí no versículo 18 de Isaías 40, ele diz assim, a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou, com quem o comparareis? Porque nada se compara com a grandeza do nosso Deus. Nada se compara. Isaías 40, ele diz ali que Deus, ele desenrola os céus como uma cortina. Então isso mostra a grandeza de Deus, a grandeza do Deus que nós servimos. Amados, então, são lições importantíssimas que nós não devemos nos esquecer. Nós não podemos esquecer dessas lições. Então, quando você vê o Salmo 77 agora, quando você lê, você vai lê-lo com outros olhos, porque você vai entender um pouco melhor, nós podemos entender um pouco melhor aquilo que estava sendo dito. Então, nós não devemos nos esquecer. Asaf nos dá uma grande lição aqui. Nós não devemos nos esquecer de buscar a Deus em oração. Nós não devemos nos esquecer das misericórdias do Senhor, das obras do Senhor, de que santo é o Senhor e de que grande é o Senhor. Não podemos nos esquecer. Então pode acontecer o que for ao nosso redor, qualquer circunstância, Deus é Deus e Ele se encontra no trono. Salmo 62, versículo 5, finalizo recitando esse salmo que diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Onde nós temos colocado a nossa esperança? Em momentos de dificuldade, preocupações, onde nós temos colocado os nossos olhos, o nosso coração? Onde colocamos a nossa esperança? Nós aprendemos muito com esse salmo. Podemos experimentar o conforto de Deus em meio às preocupações. Finalizo com uma ilustração. Um pai estava no supermercado com seu filho fazendo compras. E aí seu filhinho de 7 anos disse, papai, posso empurrar o carrinho? Ele disse, puxa, pode, filho. Então o filho começou a empurrar o carrinho do supermercado e o pai enchendo o carrinho, colocando coisas no carrinho, várias coisas. E aí quando o carrinho estava quase cheio, o menino, claro, com 7 anos, com dificuldade de empurrar o carrinho, o pai foi já para o outro corredor, o filho estava mais lento. E aí, estando naquele corredor com o carrinho cheio, veio chegando uma senhora. E olhou aquilo e ficou indignada, aquele pai permitindo que aquela criança carregasse aquele pesado carrinho, cheio de compras do supermercado. E aí ela disse para aquela criancinha, filho, menino, o seu pai, ele permitiu você carregar esse carrinho pesado? Como que ele faz isso? Isso é maldade. Aí aquele menino, ele olha para aquela senhora,
com um sorriso no rosto e diz assim: não se preocupe, o meu Pai sabe o quanto eu consigo carregar. É uma ilustração simples, mas traz uma grande lição. O nosso Pai, Ele sabe o quanto nós conseguimos carregar. Nenhum fardo é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus nos conhece, sabe a nossa capacidade, Ele conhece a nossa força, Ele sabe que nós somos pó, diz a palavra de Deus. Confiemos no Senhor, confiemos nas obras dEle. Ele sabe exatamente até onde nós conseguimos carregar. Deus sabe exatamente o momento certo para poder entrar com os recursos dEle. Então, olha, quando terminam os nossos recursos, Deus vem com os recursos dEle. Então, fique tranquilo, vamos confiar em Deus e passar pelas tribulações que Deus nos permite. E assim, nós vamos sair abençoados lá do outro lado. No momento nós não conseguimos enxergar, tem uma neblina forte na nossa vista, nós não conseguimos ver o que está do outro lado, mas o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e além de onisciente, Ele é onipotente. Nunca nos esqueçamos disso. Que Deus abençoe imensamente a sua vida com essa palavra, que seja uma bênção para nós, mas vamos colocar isso em prática. Vamos orar pedindo a graça do Senhor? Senhor, obrigado, Pai, por essa esperança que nós temos de que o Senhor é soberano, onipotente, o Senhor cuida de todas as coisas e o Senhor ainda permanece no mesmo lugar onde sempre esteve, no trono. Então, Pai, ajude-nos a sempre meditar nessas coisas. Nunca nos esquecemos, ó Deus, de buscar a Tua face, de lembrar de que o Senhor é sempre santo e justo. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa meditação. Abençoe o nosso domingo, abençoe esse dia, cada um que está assistindo e aqueles que hão de assistir. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Tenha um ótimo tempo em família. Às 19h30 nós nos encontramos por aqui novamente, para meditarmos mais um pouco na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe.